Olá, neste trabalho iremos explicar o artigo de sintomas depressivos e o uso de substâncias psicoativas durante a vida em adolescentes com aplicação e estudos estatísticos de hipóteses. O artigo Sintomas depressivos e o uso de substâncias psicoativas durante a vida em um adolescente é um artigo de Tânia Moraes Ramos. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC-RS, e Iranir Acema de Lima Argimon, psicóloga, professora titular do programa de pós-graduação da PUC-RS e doutora em psicologia. Este artigo se trata de uma pesquisa sobre transtornos psiquiátricos e o uso abusivo de substâncias psicoativas, através de amostras por conveniências de 706 adolescentes. Os instrumentos para pesquisas utilizados foram uma ficha de dados sociodemográficos, que é o estudo de análise e comportamento social das interações e organizações humanas. Ela estuda todos os símbolos culturais que os seres humanos criam e usam para interagir e organizar a sociedade. Foram utilizados também o uso de substâncias psicoativas e o inventário de depressão de Beck, ou BDI, que consiste em um questionário de autorrelato com itens a múltipla escolha. Ele é um dos instrumentos mais utilizados para medir a severidade de episódios depressivos. O objetivo do artigo é verificar em jovens de escolas públicas e privadas a existência de sintomas depressivos e o uso de substâncias psicoativas. O método para esse estudo é realizado uma coleta amostral por conveniência com um total de 706 adolescentes, sendo dividido 353 para escolas públicas e 353 para privadas, ambas situadas no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O público-alvo dessas escolas são alunos do segundo e terceiro ano com idades entre 15 e 22 anos. Foram observadas características em relação aos entrevistados a respeito de hábitos, história familiar, desempenho escolar e uso de substâncias psicoativas. Os pontos de corte dessa pesquisa foram classificados entre 0 e 11 como mínimo, sendo que esta pontuação é considerada como inexistente de sintomas depressivos, 12 a 19 como leve, 20 a 35 como moderado e 36 a 63 como grave. Nas análises de dados, a análise exploratória consultou testes estatísticos descritivos e de frequência. Já na análise de interferência foram utilizados os testes Q-quadrado, teste exato de Fisher e o teste T-Student para amostras independentes e o coeficiente da correção linear de Pearson. O nível significativo utilizado para o parâmetro foi de 5%. Os resultados amostrais, que contou com um total de 706 adolescentes, sendo que 369, ou seja, 52,3, eram do sexo masculino e 334, 47,3%, eram do sexo feminino. Efetivamente, a média de idade dessa pesquisa ficou com 16,42 anos, com um desvio padrão de 0,89. Ainda também foram colhidos que, do total de participantes, 405, ou 57,4, reside com os ambos pais, 184, ou 26,1%, moravam com um dos pais, 68, ou seja, 9,6%, residiam com outros familiares, 9, ou 1,3%, moravam sozinhos e 39 pessoas, 5,5%, com outras pessoas. Sobre sintomas depressivos e fatores associados, 504, ou seja, 71,4%, não apresentaram sintomas depressivos. 130 pessoas, ou seja, 18,4%, apresentaram sintomas de categoria leve e 64, ou seja, 9,1%, moderado e 0,3%, duas pessoas grave.
A média dos scores do inventário do desvio padrão de Beck, o BDI, foi de 8,86 pontos, com um desvio padrão de 7,46. Somente as categorias leve, moderada e grave do BDI, que são 28% das amostras, obtiveram uma média de 18,44 pontos, com um desvio padrão de 6,45. O teste T de Student para amostras independentes apontou diferença significativa nos scores dos sintomas depressivos, conforme o gênero, tendo os valores de T menos 7,759 e de P menor que 0,001. Calculando as médias de sintomas depressivos, nos meninos tivemos os valores de 6,87 com desvio padrão de 6,37. Já nas meninas a média foi de 11,10 com desvio padrão de 7,96. Para a elaboração da tabela da classificação dos sintomas depressivos de acordo com o gênero, teve como base a classificação da BDI. Então a gente tem as classificações mínimas, leve, moderado e grave. De maneira geral, as meninas tiveram uma porcentagem maior de depressão comparado com os meninos, já que no estado grave as meninas tiveram 0,3% e os meninos 0. No estudo do artigo foram entrevistados 706 adolescentes, no quais foram divididos entre escolas públicas e privadas. E a média de depressivos entre a escola pública foi de 8,44, com desvio padrão de 7,42. Já para a escola privada, a média foi de 9,28, com desvio padrão de 7,49. Isso de acordo com o teste T realizado no trabalho, tendo os valores de T igual a 1,49 e de P igual a 0,13. Durante o estudo, houveram alguns critérios a serem observados em cada aluno entrevistado, como, por exemplo, o histórico de reprovação escolar, que teve como média nos alunos 17,8% da amostra. Outro critério a ser observado foi também algum histórico de problema na família, com uso de substâncias psicoativas, que tiveram média de 27,1%. E também foi observado história de uso de maconha na família, que teve a média de 29,6%, associado ao aumento de sintomas depressivos. Então, de acordo com o estudo, a maior relevância na média dos critérios está associado ao uso de maconha com amigos ou familiares. Então, nessa tabela a gente tem algumas substâncias no quais foram esclarecidas pelos alunos. Dentre elas são álcool, tabaco, maconha, solvente, cocaína e outros. De maneira geral, o estudo apontou que os meninos utilizam mais substâncias relacionadas ao álcool do que as meninas. Já em relação ao tabaco, as meninas tendem a utilizar mais do que os meninos. Na maconha, os estudos apontam que 11% das meninas utilizam e os meninos apenas 9,5%. Já nos solventes, a diferença não é tão relevante, porém os meninos tendem a 3% uso, já enquanto as meninas tendem a utilizar 2,8%. Dentre os 703 entrevistados, apenas 5 meninas utilizam cocaína, enquanto 8 meninos utilizam cocaína. E em relação a outras substâncias não citadas, 26 meninas utilizam e contra 23 meninos que utilizam.
Com o teste, pode-se verificar que houve diferença significativa entre as médias dos sintomas depressivos, de acordo com o uso na vida de substâncias psicoativas, tendo os valores de T como 2,24 e de P de 0,025, o que torna o estudo bem preciso, evidenciando que as substâncias psicoativas têm relação aos sintomas de depressão. De forma geral, as substâncias mais utilizadas pelos adolescentes foram o álcool, com uma média de 81,7%. Em segundo lugar vem o tabaco, com a média de 28,2%. A maconha com 20,7% e outras substâncias com 6,9%. Solvente e cocaína com 5,8% e 1,8% respectivamente. Já nessa tabela a gente consegue enxergar os níveis médios das substâncias de álcool, tabaco, cocaína, solvente, maconha e outras substâncias psicoativas em relação ao desvio padrão, tendo em comparação as médias dos sintomas depressivos e o uso dessas substâncias. O estudo aponta que foi encontrada associação entre os sintomas depressivos no uso das seguintes substâncias: álcool com os valores de 2,27 para T e para P igual a 0,024. Já o tabaco utilizando os valores de 3,38 para T e para P igual a 0,01. E por fim a cocaína com os valores de 2,59 para T e para P igual a 0,01, o que define uma exatidão maior ao teste. Além do teste T, a autora utilizou outros testes de hipótese para realizar a conclusão final. Então, para ela evidenciar a diferença da escola pública para a privada, ela utilizou o teste exato de Fisher, com os seguintes valores: 38% de alunos entrevistados em escola pública utilizam o álcool e na privada 43,3%. Na escola pública, o uso do tabaco teve relevância de 13,5% e na privada de 14,8%. O uso da cocaína na escola pública teve relevância de 1,1% e já na escola privada teve de 0,7%. No uso da maconha, o uso mais relevante está na escola privada, tendo valores de 13,13% de uso. Sobre os solventes, a prevalência de uso também está presente na escola privada, com os valores de 4,7%. E sobre outras substâncias, o uso também predominante está na escola privada, com 5,2% de uso. Lembrando que para esse teste foram entrevistados 353 alunos de escola pública e de privada também 353, somando-se 706 alunos entrevistados ao total. Para avaliar as variáveis existentes no artigo, foram utilizados alguns métodos de regressão linear múltipla. Os modelos apontam que para a contribuição independente de gênero, a repetência escolar, o uso de cocaína, o uso de tabaco, o uso de outras substâncias tiveram coeficiente de 11,4% de variância dos sintomas depressivos, o que pode ser justificado pelas variáveis de gênero, repetência escolar, uso de cocaína, tabaco e outras substâncias. Nessa tabela a gente consegue observar as variáveis existentes nos sintomas depressivos em adolescentes. Então a questão do gênero, a repetência escolar, o uso de cocaína, o uso de tabaco e o uso de outras substâncias. Então a gente consegue observar o coeficiente, o P e o T também presente nessa tabela. Então a gente tem o P como probabilidade de significância, que é uma probabilidade de se obter uma estatística de teste, igual ou mais extrema que é aquela observada em uma amostra sobre uma hipótese nula. O T a gente tem a diferença calculada representada em
unidades de erro padrão, né? Então, quanto maior a magnitude de t, maior a evidência contra a hipótese nula. Ou seja, quanto mais próximo t estiver de zero, maior a probabilidade que não haja uma diferença significativa. Conclusão. Os achados desse estudo em relação à prevalência dos sintomas depressivos nos adolescentes e a ocorrência dos mesmos nos diferentes gêneros, aparecendo mais em meninas do que em meninos, são similares aos pesquisados já realizados em âmbitos nacionais e internacionais. Quanto às substâncias psicoativas, as taxas obtidas foram semelhantes aos estudos brasileiros. O aumento do consumo das substâncias pelo adolescente e a associação com sintomas depressivos servem de alerta para a prevenção aos transtornos depressivos. Portanto, esse pode ser um alerta a profissionais da área da saúde que trabalham com adolescentes, para que os mesmos não descaracterizem sinais ou sintomas, pois podem evoluir drasticamente, se não trabalharmos no momento oportuno. Sobre a importância do teste de hipótese para as pesquisas, ele é um teste que nos auxilia a tomar decisões sobre uma ou mais população baseadas nas informações obtidas da amostra. Com ele é possível verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiam ou não a hipótese formulada. No caso do artigo, ele foi primordial para detectar problemas com depressão, no qual ficou provado que o índice de depressão para as meninas são maiores que os meninos e também teve como resultado que o índice do uso de substâncias psicoativas vem crescendo. Então, assim, o teste de hipótese, ele é um procedimento estatístico que permite tomar uma decisão. Então, ele vai aceitar ou rejeitar uma hipótese. Lembrando que a gente sempre vai ter duas hipóteses. A primeira delas é a hipótese nula e a segunda hipótese alternativa, tendo como sigla, respectivamente, a hipótese nula como H0 e a alternativa como H1. Assim, a gente utiliza sempre os dados obtidos na amostra para estar observando determinado experimento. Então, a gente retira uma amostra de uma população para aí a gente aplicar o teste de hipótese e ter como determinar ou confirmar alguma situação inferindo na população. Então, por exemplo, a gente pode aplicar, por exemplo, a média de altura de uma população. Então, a gente retira uma amostra, aplica ao teste de hipótese, suponhando que a média da população seja de 1,5 m. No fim do teste de hipótese, a gente vai, teoricamente, poder concluir se realmente essa informação é verdadeira ou não. Lembrando que as duas hipóteses, tanto a nula quanto a alternativa, elas são complementares. Então, se a nula estiver errada, a alternativa está correta e vice-versa. Geralmente, os testes de hipótese são utilizados para determinar quais resultados de um estudo científico pode levar à rejeição da hipótese nula, que é a H0, a um nível de significância já estabelecido, como, por exemplo, aquele exemplo da média que eu comentei, que a gente supõe que a média seja de 1,5 m de uma certa população. Após a aplicação do teste, a gente consegue realmente confirmar ou anular essa significância pré-estabelecida. A gente tem alguns conceitos que classificam como fundamentais para o teste de hipótese. Então, a gente tem a hipótese nula, H0, que é uma hipótese assumida como verdadeira para a construção do teste. A hipótese alternativa, que é a H1, é considerada quando a hipótese nula não tem evidência estatística. Outro conceito importante é o erro do tipo 1, que no caso seria o alfa, é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Já o erro do tipo 2 é a probabilidade de se rejeitar a hipótese alternativa quando ela é verdadeira. Então, sempre as duas vão estar se complementando. De maneira geral, o teste de hipótese ele permite que a gente consiga verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiam ou não uma hipótese.
de estatística já formulada. O teste T, ele é um tipo de teste de hipótese também. Porém, normalmente ele é usado quando, na verdade, se tem uma distribuição normal, mas a variância da população é desconhecida. Se nós pegarmos um exemplo em que a altura das pessoas segue uma distribuição normal e a gente selecionasse diversas amostras aleatórias contendo 100 pessoas e calculasse a média da altura de cada amostra, essa média de altura seguirá uma distribuição de T de student, na verdade. Na distribuição de T, os valores muito altos ou muito baixos têm menor probabilidade de ocorrer, indicando que ele é menos provável que a média de uma amostra apresente valores muito distantes da média da população. Então ele, na verdade, ele vai se distanciar da média da população. Uma grande observação a se fazer é que, caso rejeite a hipótese nula, não é a mesma coisa que afirmar que a hipótese alternativa é válida, com o mesmo nível de confiança. Então a gente tem que ter um cálculo para cada uma e não simplesmente julgando se uma está errada, a outra já está certa.